harvest, haying, wraps, weigh, pick up, wagon, pay off e lifted. Quantas dessas palavras você sabe o que significa? Eu sei que elas estão fora de contexto, mas se você não tem a mínima ideia do que elas podem significar, provavelmente terá dificuldade de entender o que essa pequena história de 1 minuto está contando. Vamos fazer o teste? Então, ouça aí. Last summer, I worked on my uncle's farm. I have never worked so hard in my life. Every day, I got up at 5 a.m. to feed the animals. The hardest work of all was called haying. That means gathering all the hay in the fields. Hay is like tall grass. The animals eat it. You need a huge amount to feed all the animals on the farm. A big machine cuts the hay and wraps it into big squares. The squares weigh at least 30 kilograms. You have to pick them up and throw them onto a big wagon. That summer, I lifted thousands of them. When I got home at the end of the summer, none of my clothes fit me. I had grown such big muscles. That summer, I learned that hard work really pays off. Now, I can't wait until next year. E aí, percebeu as palavras no áudio e conseguiu entender a história? Se sim, eu diria que o seu inglês não está tão pobre como você pode achar. E se a resposta for não, mas você gostaria de entender 100% do áudio que acabou de ouvir, é só continuar neste vídeo, porque tanto o seu vocabulário vai aumentar, quanto a sua capacidade de entender o inglês. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos entender essa bagaça a partir de agora. E olha só, esse é o texto do áudio que você acabou de ouvir, da história que você acabou de ouvir. E para você que é iniciante e ainda não se tocou nisso, olha só, você ouvir apenas o áudio sem acompanhar o texto, fica um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador para você acompanhar o que se está dizendo no inglês. Quando você tem posse do texto também para você acompanhar com o áudio, já facilita muito. Na maioria dos casos, as pessoas conseguem entender um pouco mais. E o que a gente faz aqui? Caso você seja novo no canal, aqui a gente utiliza tanto o texto quanto o áudio. Essa dupla andam de mãos dadas o tempo inteiro aqui no canal. Por quê? Porque, como eu falei, o texto é fundamental para você ter uma compreensão mais profunda, uma compreensão mais detalhada do áudio. E a gente não para por aqui. A gente também utiliza a tradução para nos ajudar, para nos dar aquela compreensão um pouco mais instantânea, mas a gente não fica só nisso. A gente analisa o texto, estuda de fato o texto. A gente analisa os vocabulários, destaca os vocabulários, discute sobre os vocabulários que a gente separa aqui. Então tem muito aprendizado. De modo que no final, e você pode fazer esse teste aí, no final eu coloco o áudio mais uma vez para você ouvir. E aí você vai perceber uma diferença abismal entre o primeiro resultado que você teve e provavelmente teve uma certa dificuldade para entender, para acompanhar o que a história de fato está contando, e no final, depois de a gente estudar o texto com todos os detalhes, você vai acompanhar com muito mais facilidade. Você vai perceber e vai ter aquela sensação de que o seu vocabulário deu uma aumentada de fato e que também a sua capacidade de entender o inglês também deu uma melhorada, visto que o áudio você vai conseguir acompanhar de forma muito mais fácil. É um tipo de abordagem que realmente dá resultado e a gente pode comprovar isso na prática. Então vamos lá? Nós temos aqui de cara o título da história. Então o título diz o seguinte: The Summer of Hard Work. O verão do trabalho duro. Ou você poderia traduzir o verão de trabalho duro. Mas da forma que está aqui, o verão do trabalho duro comunica melhor o que o título está de fato querendo dizer. Então aqui ele está destacando um verão em específico. Então o verão do trabalho duro. The Summer of Hard Work. Pegou aí? Então já entendemos aqui o título da história, o que nos dá já uma ideia do que virá. Agora a gente vai partir para a primeira parte dessa história. Vamos ouvir. Last summer, I worked on my uncle's farm.
I have never worked so hard in my life. Every day, I got up at 5 a.m. to feed the animals. Aqui diz o seguinte: no verão passado, trabalhei na fazenda do meu tio. Nunca trabalhei tanto em minha vida. Todo dia eu levantava às 5 da manhã para alimentar os animais. Então aqui, com a ajuda da tradução, a gente já sabe o que a pessoa está dizendo. Ele diz que no verão passado trabalhou na fazenda do tio e que nunca trabalhou tanto na vida. Ou seja, nesse verão que passou, do qual ele está se referindo, foi o verão que ele mais trabalhou. Provavelmente foi bem pesado. E aí ele diz, todo dia levantava às 5 da manhã para alimentar os animais. Beleza, temos essa compreensão aqui. Agora, olha só, a gente vai dar uma olhada nos vocabulários. Porque aqui pega muita gente a questão de vocabulário. Um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores que vai determinar se você vai entender bem o inglês ou não, é se você conhece o vocabulário. Se você não conhece o vocabulário, tanto faz os outros elementos que envolvem a questão de você entender bem ou não o inglês. Você precisa ter uma boa quantidade de vocabulário, senão você vai ficar boiando mesmo, como provavelmente pode ter acontecido com muita gente no começo desse vídeo quando ouviu o áudio. E aí, primeiro, já de cara, eu fiz aqui um destaque para essa estrutura que é o calo de muita gente. Quando ele diz o seguinte: I have never worked so hard in my life. Ele utilizou aqui a estrutura do present perfect, que é um pouco mais complicado para muita gente do que o past simple, passado simples e presente perfeito, no caso. O que acontece aqui? Presta atenção aqui. E aí você pode perguntar, mas por que ele não diz só o I never worked so hard in my life, sem usar o have aqui? Já ir direto para o I never worked so hard in my life. Aqui estaria no formato do past simple, do passado simples. Mas quando você acrescenta o have aqui, ó, na estrutura, então vai para o present perfect, que é onde a galera tem muita dificuldade. A diferença é que, por exemplo, se você faz isso aqui, ó, I never worked so hard in my life, esse in my life, com as outras estruturas, por conta do never você utilizou aqui, ela vai pedir mais o present perfect, porque ele vai ser mais abrangente do que o past simple, por conta desse in my life, que sugere um histórico mais longo, né? Uma linha de tempo mais completa, desde lá do seu início da vida até o presente momento. Então é algo que você está falando que é desde lá do passado, mas que tem relevância agora neste presente momento enquanto você fala. E o past simple, ele não reflete muito bem essa ideia. Ele é algo mais específico, como um evento que aconteceu em algum ponto no passado ali, aquela coisa que engloba só aquele ponto no passado. Não tem uma linha de tempo mais abrangente, mais geral, ele é mais específico. Já o present perfect, não, ele vai te dar mais essa linha de tempo geral, que envolve a sua vida. Vamos olhar isso com mais cuidado? Então, fica ligado aqui, presta atenção. Então, olha só a diferença. Temos aqui I have never worked so hard, que é o original do texto ali usando o present perfect. Já aqui, ó, I never worked so hard, já é o past simple. Então eles têm uma nuance de diferença ali em relação à questão temporal. Vamos usar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você. I worked so hard on the farm last summer. I worked so hard on the farm last summer. Eu trabalhei duro na fazenda no verão passado. Aqui ele está utilizando o past simple, porque é um evento ali fechado, específico, em um momento ali, que é o que? Last summer. Então aqui ele já delimita o tempo. Então ele está se tratando de um evento ali específico, que é no verão passado. Ele diz que trabalhou muito duro na fazenda no verão passado. Então, o uso do past simple aqui, ele está apropriado. Por outro lado, veja o exemplo desta frase aqui abaixo. I have never worked so hard on the farm before. I have never worked so hard on the farm
before. Aqui, por conta do uso tanto do never, que já pede o present perfect aqui, e o before, isso por si só deixa o past simple não tão apropriado para a estrutura aqui, porque a linha de tempo aqui já é diferente. Ele não está dizendo sobre um evento específico no passado, como foi o caso aqui do primeiro exemplo, last summer. Aqui é I have never worked so hard on the farm before. Esse before aqui torna essa linha de tempo mais abrangente, ou seja, esse before é de antes do momento em que ele está falando ali no presente. Do momento em que ele está falando ali no presente para trás, ele nunca trabalhou tão duro na fazenda. Então, esse before aqui, ele já induz toda a estrutura ali a necessitar do present perfect, porque esse before ele está envolvendo desde esse momento presente em que o narrador fala, no caso o personagem, vamos dizer, fala, a todo o resto que ficou para trás do tempo de vida dele. Então, é uma questão mais abrangente, tem um tempo mais abrangente, não é um ponto específico ali, é mais abrangente, é uma linha de tempo maior, entendeu aí? Então o present perfect ele vai dar essa ideia. Então vamos voltar aqui e olhar na estrutura original. I have never worked so hard in my life. In my life, eu nunca trabalhei tão duro em minha vida. Poxa, ele está dizendo em minha vida significa que é desse momento todinho, ou seja, de lá do comecinho até este presente momento. Envolve a vida toda dele. Essa é basicamente a diferença. O past simple, ele indica mais uma ocorrência específica ali do passado que fechou e é só aquilo ali mesmo, que não tem necessariamente uma relevância agora no presente. É algo que aconteceu de forma isolada, vamos dizer assim, isolada desse nosso presente aqui. É algo pontual ali do passado. Já o present perfect, não. É uma coisa que veio lá do passado e ainda tem uma relevância neste momento. Ele vem caminhando toda essa linha do tempo até o presente momento. Ele consegue fazer isso. Já o past simple não consegue. E olha, eu sei que com todo esse esforço, e eu já fiz isso em outros vídeos, por quê? Porque a galera ainda continua tendo dificuldade, essa gente nova chegando que ainda tem dificuldade de entender isso aqui. E aí é a minha tentativa de te ajudar nessa compreensão, mas eu sei que isso pode demorar um tempo para você assimilar. É você ver essa explicação mais algumas vezes, até ver outras pessoas também explicando isso do ponto de vista delas, para te ajudar a entender um pouco mais. Então é um processo. Eu não estou aqui na vaidade de achar de que eu vou resolver esse problema aqui para você, que não vou, mas estou tentando contribuir com você, ok? Então, muitas vezes leva tempo, principalmente para um tipo de situação dessa daqui. E olha só, eu já ia para o próximo vocabulário, mas eu percebi que aqui ó, eu deixei o never, onde é o exemplo para o past simple, mas ele não fica muito adequado aqui, porque ele acaba pedindo o uso do present perfect. Então, na verdade, ficaria assim, ó, para o exemplo do past simple. I worked so hard. I worked so hard. Eu trabalhei muito duro. Então, é um evento isolado. Eu trabalhei muito duro. Tá, ok. Para por ali mesmo. Ele diz que trabalhou muito duro. E isso pode ter sido em algum momento aí no passado. Pode ser um final de semana, pode ser em alguma escola, em algum lugar que ele trabalhou duro. Eu trabalhei muito duro. Beleza. Percebe aí que não tem aquela linha de tempo mais abrangente e que te dá uma noção maior, que vem de lá do início e tem uma relevância agora? Então, basicamente, é isso aí. É mais enxuto o past simple. Então, I worked so hard. Ponto. Agora, olha a diferença em cima. I have never worked so hard. I have never. Então, aqui já te dá uma compreensão do que ele está falando. Se trata de algo lá do passado até este presente momento. Então, aqui só corrigindo, esse exemplo na verdade tem que ficar dessa forma aqui, não com o uso do never, ok? Para deixar mais claro para você isso aqui. Pois bem, então fechando aqui, agora vamos para os próximos vocabulários. Então nós temos aqui a estrutura so hard, que significa tão duro, tão árduo, e essa estrutura vai ser utilizada exatamente onde a gente já estava, né, quando ele diz I have never worked so hard in my life. So hard. Tão duro. Eu nunca trabalhei tão duro. Eu nunca trabalhei tão árduo
na minha vida. Então, tão duro, tão árduo, ambos aqui podem ser como tradução. E também a estrutura got up, que está no passado aqui, o got, que é do verbo get. Para quem não sabe aí, get up está got up, que significa levantei, levantado, levantava, levantou, no sentido aqui de levantar da cama, de acordar. Então, got up. E ela aparece aqui, ó. Every day I got up at 5 a.m. to feed the animals. I got up. Todo dia eu levantava, que é um pouco diferente do wake up. Wake up é acordar mesmo, no sentido de você despertar. Wake up ou woke up, né? No passado também. E aqui foi got up, é mais aqui foca na questão do você levantar, ok? E também a palavra feed, que é alimentar, dar comida, né? E ele aparece no final aqui, ó. Ele explica por que ele levanta às 5 da manhã. To feed the animals. To feed the animals. Para alimentar, para dar comida aos animais. Então aqui a gente fecha, né, essa questão de vocabulário e você percebe que não se trata só de a gente ler tradução e ouvir e meio que entender ali o que está dizendo. Não, a gente vai nos detalhes aqui, procura entender o porquê das coisas aqui. Isso dá uma compreensão muito maior para a gente. Então vamos ouvir essa parte de novo. Last summer, I worked on my uncle's farm. I have never worked so hard in my life. Every day, I got up at 5 a.m. to feed the animals. E aí, só reforçando a tradução, né? No verão passado, trabalhei na fazenda do meu tio. Nunca trabalhei tanto em minha vida. Todo dia eu levantava às 5 da manhã para alimentar os animais. E olha só, se a gente for fuçar mesmo, tem bastante coisa para a gente abordar, mas o tempo aqui não nos permite. Então o que eu sempre indico é que você faça sua própria lista de vocabulário aí. Você pode se inspirar no modelo que eu faço aqui, eu coloco frases para ajudar e tudo mais. Por exemplo, nós temos a palavra summer. Se você não sabe muito bem o que é summer, embora está aqui na tradução, você pode fazer uma lista se essa foi uma palavra nova para você. Temos aqui a estrutura uncles, que é a junção da palavra uncle, que é tio, mas o apóstrofo S, que indica posse. Então, do meu tio, quando ele diz aqui, on my uncle's farm, ou seja, na fazenda, farm, aí outra palavra que pode ser nova para você, na fazenda do meu tio. Então, esse S aqui, ó, está indicando posse, é para dizer que é a fazenda do meu tio, ok? Então é bom você fazer o seu próprio exercício aí também. Agora, seguindo em frente, vamos entender o próximo trecho dessa história. The hardest work of all was called haying. That means gathering all the hay in the fields. Hay is like tall grass. The animals eat it. You need a huge amount to feed all the animals on the farm. Então diz o seguinte, o trabalho mais difícil de todos era chamado de fenação. Isso significa juntar todo o feno nos campos. Feno é como o capim alto ou é como a grama alta. Os animais os comem. Você precisa de uma quantidade enorme para alimentar todos os animais na fazenda. Então aqui a gente já entende um pouco mais. É um trecho um pouquinho mais complicado. Provavelmente muita gente teve dificuldade de acompanhar nessa parte aqui na hora que ouviu o áudio lá pela primeira vez. Porque aqui tem alguns vocabulários que são um pouco mais, talvez não tão comuns para muita gente. E aí aqui já começa a aparecer alguns dos vocabulários que você ouviu lá. Conseguiu identificar aqui? Olha aqui a primeira palavra, hardest. Hardest. Depois temos aqui o haying, que são duas das palavras que eu citei lá na introdução do vídeo. Então vamos entender um pouco melhor isso? Começando com a palavra hardest. Essa palavra hardest é da palavra hard, que já foi utilizada aqui na primeira parte. Hard. Hard, duro, árduo, difícil. Aí quando ele diz hardest, como está aqui na estrutura, acrescentando esse sufixo, ele é como para nós o mais.
Então, acrescentando o est, que fica hardest, é como a gente acrescentar o mais. Então, se era duro, mais duro. Se era árduo, mais árduo. Se era difícil, mais difícil. Isso é o que faz o acréscimo desse sufixo. E aí, essa mesma estrutura hardest poderia ser substituída por uma outra que comunicaria a mesma ideia. E a gente, vendo isso aqui, a gente aprende a dizer a mesma coisa, a se expressar de uma forma diferente, utilizando outro termo, utilizando outra palavra. E qual seria esta que substituiria hardest neste contexto? Seria a palavra toughest, toughest, que também está acontecendo o mesmo lá, com acréscimo desse est, desse sufixo aqui. É a palavra tough, como ela está aqui, que é duro, difícil, árduo, tem o mesmo significado aqui praticamente. E aí você acrescenta o est, fica toughest, mais duro, mais difícil, mais durão, mais árduo, coisa desse tipo. E aí, olha só como é que fica a frase. The toughest work of all was haying. The toughest work of all was haying. O trabalho mais difícil de todos era a fenação. Então você comunicou a mesmíssima ideia utilizando uma palavra diferente. E quando a gente faz isso, a gente expande o nosso vocabulário. Nesse trecho, ao invés de você aprender só o hardest, você aprende também o toughest. Duplicou o seu vocabulário aqui. Então vamos fazer um exercício aqui. Eu vou dizer e depois você repete aí em voz alta. Então, primeiro no original. The hardest work of all was haying. Repete aí. De novo. The hardest work of all was haying. Bacana. Agora com o substituto, com a alternativa aqui. The toughest work of all was haying. Mais uma vez. The toughest work of all was haying. Bacana. Então, aqui nós temos o toughest para substituir o hardest, caso você queira. Vamos seguir em frente? Temos a palavra agora haying, que é a segunda palavra que eu citei lá no início. Esse haying significa ceifa do feno, ceifar feno, ou fenação, como nós traduzimos no texto ali. E essa é a palavra que apareceu lá, viu? Haying. Você conhecia ela antes? Haying, fenação. E também temos a palavra gathering. Gathering, que significa reunir, juntar, recolher. No contexto aqui, então, recolher, coletar, faz mais sentido ainda, juntar, recolher, coletar. Então, gathering, que vai aparecer aqui quando ele diz That means gathering all the hay in the fields. Então, gathering, reunir, juntar, recolher, coletar e por aí vai. Temos também a palavra tall. Tall, esse tall significa alto. Não tem muito mistério aqui. E aqui temos uma frase, né, de exemplo utilizando a palavra tall para dar mais contexto. Então diz assim, ó, The tall grass made the work even harder than the short ones. Aqui está dizendo o seguinte, o capim ou a grama alta fez ou tornou o trabalho mais árduo ou mais difícil do que as gramas curtas, short. Então short é que é a antítese, é o oposto de tall, ok? Então, basicamente, é isso aí. E mais adiante, nós temos a palavra amount. Amount. Esse amount se trata de quantia, soma, quantidade, montante. E ela aparece quando ele vai dizer aqui, né? You need a huge amount to feed all the animals. Então, amount, quantia, você precisa de uma grande quantia, você precisa de uma grande quantidade para alimentar os animais. Basicamente isso aqui. E como eu sempre digo, olha, é claro, eu sei que terão outras palavras aqui que você poderia até dizer, nossa, ele não marcou esta aqui que eu não sei, que pena. E aí você mesmo faz sua marcação aí. Por exemplo, a palavra field. Field, que está no plural, fields, campos. E tantas outras aqui que você pode ter dúvida, que pode ser palavra nova para você. É uma oportunidade de você criar aí o seu próprio vocabulário. Vamos ouvir mais uma vez? The hardest work of all was called haying. That means gathering all the hay in the fields. Hay is like tall grass. The animals eat it.
You need a huge amount to feed all the animals on the farm. E aí, só reforçando a tradução, o trabalho mais difícil de todos era chamado de fenação, que é o haying, a palavra que apareceu lá no início. Isso significa juntar todo o feno nos campos. Feno é como o capim, ou você pode traduzir, feno é como a grama alta. Os animais o comem. Você precisa de uma quantidade enorme para alimentar todos os animais na fazenda. Esse enorme aqui é o que traduziu a palavra huge. Huge, enorme, grande, imenso e por aí vai. Agora a gente vai para a nossa próxima parte aqui, porque ainda tem muitos vocabulários para a gente aprender. E olha só um recadinho para você que está levando o inglês a sério, para você que está levando o seu estudo de inglês a sério, quer mesmo aprender de fato, já está decidido e de repente você esteja aí já numa fase em que está preparado para fazer um curso, quem sabe? E quem sabe você não já esteja fazendo uma pesquisa para saber qual curso fazer. Saiba que aqui no canal eu sempre recomendo o curso do professor Gabriel Becker. É um curso interessante que traz uma proposta, uma metodologia que permite você aprender inglês até 6 vezes mais rápido. Então, caso você tenha interesse em saber como essa metodologia funciona, por que você pode aprender inglês bem mais rápido, vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá, dar uma clicada e conhecer a proposta dessa metodologia que tem ajudado muita gente, beleza? Então, se você quer dar uma acelerada aí no seu resultado no inglês, o curso vai do básico à fluência. Vale muito a pena você dar uma conferida e você pode aí ter a possibilidade de aprender inglês até 6 vezes mais rápido com esse curso, beleza? O link vai estar na descrição e lá você vai ter todos os detalhes de como essa metodologia funciona. Inclusive tem um vídeo lá explicativo, tem depoimentos de alunos para você também ter uma ideia maior de como isso funciona. Então o link vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link da descrição, beleza? Vale muito a pena você dar uma conferida lá. Agora, vamos ouvir essa parte aqui, né? Para a gente aprender mais vocabulários. Olha só a quantidade de vocabulários que nós temos aqui para aprender. Então, se você, digamos que você não sabia, ou esses vocabulários sejam novos para você, é óbvio que você vai ter dificuldade de entender o que o áudio está dizendo. E aí, você dando atenção ao conteúdo aqui, você está dando oportunidade para você quebrar essa dificuldade. Para isso que é difícil para você e que é novo, se tornar algo comum. E aí você aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua capacidade de entender o inglês e aumenta o seu vocabulário. Faz sentido, não faz? Então vamos lá. A big machine cuts the hay and wraps it into big squares. The squares weigh at least 30 kilograms. You have to pick them up and throw them onto a big wagon. Aqui diz: uma máquina grande corta o feno e o embrulha em quadrados grandes. Os quadrados pesam pelo menos 30 quilos. Você tem que levantá-los e jogá-los em uma grande carroça. Beleza, então entendemos essa parte aqui também. Temos essa pancada de vocabulários aqui. E olha só, lá na introdução eu citei só 8 vocabulários, mas a gente separou muito mais vocabulários aqui, ó, mais do que aqueles 8. Então eu não citei todos lá no início. E um outro detalhe, esses vocabulários, todos os que eu coloquei aqui na seção de vocabulários, eles não representam todos os vocabulários que aparecem aqui nessa história. Ou seja, você aprende muito mais vocabulários do que o que a gente separou aqui, do que aqueles que você ouviu lá na introdução. Então é poderosíssimo você dar esse tipo de atenção aqui, porque de fato o seu vocabulário ele aumenta. E o nosso primeiro aqui é o wraps, que é a terceira palavra que eu citei lá no início, wraps. E ela vai aparecer aqui quando ele diz: a big machine cuts the hay and wraps it into big squares. Wraps. Esse wraps está com um S aqui por conta daquela regrinha que o verbo sempre ganha um S quando se trata de terceira pessoa. Wraps it. O it aqui é a terceira pessoa. Está falando do quê? Do hay. Wraps it. Embala o feno. Embrulha o feno. Feno é ele. Ele é terceira pessoa. Por isso que está wraps e não wrap.
E wrap significa exatamente isso aqui no contexto. Embalar, embrulhar, enrolar. Também temos a palavra square. Square, que significa quadrado. Também, dependendo do contexto, ele significa praça. Mas no nosso contexto é óbvio que está significando quadrado. Então diz, wraps it into big squares. Squares. Então embrulha o feno em grandes quadrados. Então, square, quadrado nesse caso aqui. Temos também a palavra weigh. Weigh, que está como verbo aqui. Se tivesse assim, ó, seria um substantivo. Weight, peso, mas está como verbo. Weigh significa pesa, pesar, depende do contexto, tá? Então é um verbo isso aqui, ó. E ele aparece quando diz aqui, ó, the squares weigh at least 30 kilograms. Os quadrados pesam pelo menos ou no mínimo 30 quilos. Então você aprende uma outra palavra aí. E também temos a estrutura aqui, né? At least, que é quando ele diz lá, né? The square weighed at least 30 kilograms. At least é pelo menos ou no mínimo. Também temos a palavra pick up, que é uma das que apareceram também lá, né? Acho que foi a quarta. Pick up. Esse pick up significa pegar, escolher, selecionar e pode significar também levantar no sentido de erguer, dependendo do contexto. E no nosso contexto aqui, o pick up foi traduzido para, olha aqui, ó, levantá-los. Aqui está o pick up. Quando ele diz, presta atenção aí, you have to pick them up. You have to pick them up. Você tem que os levantar. Levantar o quê? Os squares, os quadrados. Você tem que levantar esses quadrados que, a propósito, pesam no mínimo 30 quilos. Então, esse pick up aqui, que poderia ser traduzido aqui para pegar, então você tem que pegá-los, mas levantá-los, ele foca mais no esforço, que você levantar algo que pesa 30 quilos demanda. Então, levantá-los apela mais para esse esforço, né, do que só pegá-los. Por isso foi traduzido aqui o pick up para levantá-los. Ele faz mais jus à narrativa aqui da história, ok? Também temos a palavra throw. Throw significa jogar, lançar, e ela aparece mais adiante quando ele diz aqui, ó, you have to pick them up and throw them onto a big wagon. Você tem que pegá-los e lançá-los e jogá-los em cima de uma grande carroça. Então, throw, jogar, lançar, e wagon, como a gente já adiantou ali, é carroça, vagão. Então são aquelas carroças geralmente de 4 rodas que se utilizam em fazendas, né, nesse meio agrícola, onde você coloca esse monte de coisa. No caso aqui, os fenos, que empilha aquele monte de quadrado e fica aquela coisa enorme. Então, carroça, vagão. E você pode fazer uma pesquisa aí depois para a imagem. Coloca aqui, ó, joga no Google aí, ó, wagon, e você dá uma olhada nas imagens lá. Isso também ajuda a você reter, né, você entender melhor. Eu poderia até mostrar aqui, mas tem muita coisa para a gente fazer e eu não vou gastar esse tempo, ok? E o que nos leva para a próxima estrutura, que é o onto. Onto. Esse onto que aparece logo aqui, né, quando ele diz you have to pick them up and throw them onto a big wagon. Onto. O que esse onto está significando, pelo amor de Deus? Vamos ver se a gente encontra ele na tradução? Você tem que pegá-los e jogá-los em uma grande carroça. Então, esse onto foi traduzido aqui para em uma grande carroça. Mas vamos analisar, vamos ver um pouquinho mais o que esse onto ele significa. O onto, para cima de, ou movimentar para cima de. O onto, ele indica, ele deixa mais claro, ele evidencia o movimento de você pegar algo e colocar em cima de alguma superfície. No nosso contexto aqui, é você pegar os squares do feno, né, os quadrados do feno, e colocar em cima do quê? Da wagon, da carroça. Então, tem esse movimento aqui. O onto, ele está representando esse movimento de você pegar, pick up, and throw into
a big wagon, e colocar em cima, jogar em cima de uma carroça. Olha o movimento. Esse onto, ele está destacando esse movimento. Então, indica o movimento até a superfície da carroça. É claro que eu estou focando no nosso contexto aqui, né? O movimento para a carroça. Agora, olha só esse contraste aqui. Presta atenção, olha para cá. Olha essas duas frases aqui, ó. The box is on the table. The box is on the table. A caixa está em cima da mesa. Ou a caixa está sobre a mesa. Então, o on, ele indica que está sobre. A caixa já está lá, sobre a mesa. Então, a gente não vê uma questão de movimentação. Agora, olha a de baixo. He put the box onto the table. He put the box onto the table. Aqui a gente já percebe uma movimentação. Ele colocou a caixa sobre a mesa. Ele colocou a caixa em cima da mesa. No primeiro exemplo, a caixa já está lá. Não tem essa movimentação. No segundo exemplo, ele estava colocando. Ele colocou a caixa sobre a mesa. Então, o onto, ele destaca essa movimentação, esse ato de colocar algo sobre uma superfície. Percebeu aí a diferença? Então, basicamente, é isso aqui que o onto está fazendo no nosso contexto aqui. Ele evidencia o movimento do ato de colocar os squares dentro do wagon, dentro da carroça. Ficou claro aqui? Espero que sim. Então, com isso, a gente fecha essa parte de vocabulário que já foi bastante coisa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ouvir de novo esse trecho agora com uma nova compreensão. Talvez, para alguns de vocês, tanto esse trecho aqui, quanto o anterior que a gente viu aqui, que aparece alguns vocabulários um pouco mais difíceis, talvez você vai ter que dar uma revisada, dar uma olhada de novo nesses trechos para você reter um pouco mais, para dar mais espaço para o seu cérebro de você perceber melhor essas palavras aqui, beleza? Então vamos ouvir. A big machine cuts the hay and wraps it into big squares. The squares weigh at least 30 kilograms. You have to pick them up and throw them onto a big wagon. Reforçando mais uma vez a tradução, uma máquina grande corta o feno e o embrulha em quadrados grandes. Os quadrados pesam no mínimo, ou os quadrados pesam pelo menos 30 quilos. Você tem que levantá-los e jogá-los em uma grande carroça. Ótimo, então concluímos essa parte e aqui se houve vocabulário que eu não destaquei, mas que são novos para vocês, segue aí a minha dica, faz o seu próprio arsenal aí de vocabulário, beleza? Então vamos seguir em frente para o nosso próximo trecho dessa narrativa, dessa história. That summer, I lifted thousands of them. When I got home at the end of the summer, none of my clothes fit me. I had grown such big muscles. Então a tradução diz o seguinte: nesse verão, e aqui só um adendo, eu traduzi para nesse verão, onde está dizendo that summer. Esse that aqui, ó, se você for jogar no tradutor, provavelmente ele vai traduzir para naquele verão e não para nesse verão. Por quê? Porque basicamente é o que vai significar esse that aqui, ó. Ele vai se adequar mais para naquele do que para nesse. Só que por que eu traduzi para nesse verão e não para naquele verão? Que para nós na tradução, se você for observar a narrativa dele, tanto é que no final, mais no final, na próxima parte, ele vai dizer: eu mal posso esperar o próximo ano. Ou seja, isso significa que esse verão que ele está relatando acabou de passar, não tem tanto tempo assim. Então, quando a gente diz naquele verão, parece distanciar tanto do tempo em que ele está narrando a história. Parece que foi algo que aconteceu tão distante lá no passado, quando você utiliza naquele verão. Por isso que eu coloquei nesse verão, porque ainda está dentro da narrativa. Nesse verão, eu não estou dizendo nem neste, que seria mais atual, é nesse verão que acabou de passar. Então parece ficar mais adequado, um verão mais próximo. Naquele verão, meu Deus do céu, quantas décadas passaram, né? Então eu traduzi para nesse verão, mas você poderia
dizer, você poderia traduzir naquele verão, caso não for um problema para você. Eu preferi deixar aqui nesse verão. Então, a tradução, seguindo em frente, diz o seguinte: nesse verão, eu levantei milhares deles. Quando cheguei em casa no final do verão, nenhuma de minhas roupas cabiam em mim. Ou poderia ser, nenhuma de minhas roupas me servia. Eu tinha desenvolvido músculos tão grandes. E aí nós temos uma outra palavra que diz o seguinte: lifted, lifted, que é uma das palavras que eu citei lá no início. E o que é que lifted significa? Aqui ela está no passado, né? Que é da palavra lift, levantar, erguer. Lifted, levantou, ergueu. No sentido aqui de levantar alguma coisa mesmo. Um pouco mais atrás usou aquele phrasal verb, lembra? O pick up, levantar. Aqui é lifted, também nessa pegada, levantou. E ela vai ser usada, né, quando ele diz aqui nesse trecho: That summer I lifted, que aí ele completa, né? I lifted thousands of them. I lifted thousands of them. Então, I lifted, eu levantei milhares. Então, thousands, já aproveitando o ensejo aqui, ó, thousands é milhares. Eu não marquei essa palavra, mas ela aqui significa milhares. E aí, mais adiante, nós temos a palavra, o got, que vai aparecer nesse trecho aqui, ó, quando ele diz When I got home. Vamos focar aqui um pouco. When I got home. Home significa casa. O que ele está dizendo aqui? Vamos ver como que está na tradução? Aqui está assim, ó. Quando cheguei em casa, when I got home, when I got. Então, got aqui está sendo traduzido para cheguei. E por quê? Porque a palavra got, que é o verbo, né? O verbo got, que está no passado, do get. Isso aqui é um verbo versátil. Ele se molda a vários contextos. Então, ou seja, você pode usar ele para significar muitas outras palavras, dependendo do contexto. Nesse contexto aqui, que é no sentido de arrived, cheguei, ele usou o got. I got home. O got, nesse contexto em específico, está significando cheguei. E olha só, ao invés do got, poderia ser usado um outro termo também, o came. Como que ficaria? When I came home at the end of the summer, quando eu cheguei em casa no final do verão. Então, ao invés de got, você poderia utilizar também aqui came, que nesse trecho aqui, que ele usa um tom mais descontraído, calharia muito bem. Então, seja got ou came, ambos calham muito bem nessa situação aqui, nesse contexto, nessa parte em específico que está num tom bem descontraído. Vamos fazer agora um exercício com essas duas opções. Então eu vou dizer aqui e você repete aí em voz alta. Primeiro, o original. Então diz o seguinte: When I got home at the end of the summer. When I got home at the end of the summer. Repete aí. Mais uma vez. When I got home at the end of the summer. When I got home at the end of the summer. Exato. Agora o alternativo. When I came home at the end of the summer. When I came home at the end of the summer. Ótimo. Então é importante você fazer esse exercício aí. É mais importante ainda você ler em voz alta toda a história em si por várias vezes. Isso estimula você ir reproduzindo o inglês. É muito bom. Mais adiante temos também a palavra none. None, que significa nenhum, nada. Ele usa para dizer aqui, quando ele chegou em casa, né? None of my clothes fit me. Nenhuma de minhas roupas cabia em mim. Então, none, nenhum, nada. E o fit é cabia ou servia. No nosso contexto aqui, a roupa dele, né? Que nenhuma servia, nenhuma cabia nele. Fit. E também a palavra grown, que significa crescido, desenvolvido, e ela aparece quando ele diz I had grown such a big muscles. I had grown. Eu havia ou eu tinha desenvolvido. O grown aqui, que é de crescer, de crescimento, no nosso contexto encaixa melhor o desenvolvido. Então olha como que ficou. Eu tinha desenvolvido músculos tão grandes.
tão grandes. Poderia também, eu tinha crescido músculos tão grandes. É possível usar a tradução aqui como crescido. Fica bom também. E por último, nós temos a palavra muscle. Muscle, que é músculo, que aparece no final aqui, né? I had grown such a big muscles. Músculos, está no plural aqui, muscles. Então, fechando isso aqui, vamos ouvir mais uma vez esse trecho. That summer, I lifted thousands of them. When I got home at the end of the summer, none of my clothes fit me. I had grown such big muscles. E reforçando tradução, nesse verão, eu levantei milhares deles. Quando cheguei em casa no final do verão, nenhuma de minhas roupas cabia em mim. Eu tinha desenvolvido músculos tão grandes. E aí a gente fecha essa parte e vamos para concluir para a última aqui, ó. That summer, I learned that hard work really pays off. Now I can't wait until next year. E aqui aparece, né, uma das palavras que eu citei lá no início. Pay off. Aqui está pays off. A gente vai ver ela já já. A tradução diz: nesse verão eu aprendi que trabalho duro realmente compensa ou realmente vale a pena. Agora mal posso esperar até o próximo ano. E aí nós temos aqui esse phrasal verb, pay off, que em certos contextos pode significar, por exemplo, quitar. Mas aqui, focando só no nosso contexto para a gente não se perder, esse pay off, ele significa compensar, valer a pena. Ele está dizendo que o trabalho duro, no fim das contas, valeu a pena. Ele fala pays off ao invés de pay off, porque é aquela regrinha ainda de quando se trata de terceira pessoa e está no presente, o S é acrescido aqui no verbo. Então, o que é a terceira pessoa aqui? I learned da hard work. Hard work. Então, o work aqui é o ele, a terceira pessoa. Então, pays off. Por isso esse S aqui. Espero que isso fique claro para você, tá? E mais adiante, nós temos a palavra wait. Esse wait significa esperar, espera, aguardar. E ele aparece quando ele diz o seguinte: Now I can't wait until next year. Now I can't wait. Wait, mal posso esperar até o próximo ano. Vamos ouvir mais uma vez esse trecho? That summer, I learned that hard work really pays off. Now I can't wait until next year. Nesse verão, eu aprendi que trabalho duro realmente compensa. Agora, mal posso esperar até o próximo ano. E mais uma vez, aqui that summer, a mesma estrutura se repete. E eu continuei traduzindo para nesse verão e não naquele verão. Mas você poderia traduzir para naquele verão. Para mim, pelo menos na minha opinião, faz mais sentido nesse verão, porque o verão do qual ele está relatando não faz tanto tempo assim. Tem pouco tempo que aconteceu. Para nós, no português, o nesse representa muito melhor essa proximidade. Naquele, a gente lança muito para o passado, um passado mais distante. Então, é isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir de novo agora o mesmo áudio completo, a mesma história, só que agora você vai acompanhar o texto também. E não só acompanhar o texto, você vai estar com uma compreensão muito melhor do que antes por conta de todo esse exercício que a gente fez. Então preste atenção e veja como o resultado realmente ele mudou. Last summer, I worked on my uncle's farm. I have never worked so hard in my life. Every day, I got up at 5 a.m. to feed the animals. The hardest work of all was called haying. That means gathering all the hay in the fields. Hay is like tall grass. The animals eat it. You need a huge amount to feed all the animals on the farm. A big machine cuts the hay and wraps it into big squares. The squares weigh at least 30 kilograms. You have to pick them up and throw them onto a big wagon. That summer, I lifted thousands of them. When I got home at the end of the summer,
None of my clothes fit me. I had grown such big muscles. That summer, I learned that hard work really pays off. Now, I can't wait until next year. E aí, melhorou ou não melhorou a sua compreensão em relação à primeira vez que você ouviu? Aumentou ou não aumentou o seu vocabulário e a sua capacidade de compreender o inglês? Eu acredito que sim, portanto, valeu muito a pena você seguir do começo até o final aqui junto, porque, de fato, o seu inglês melhorou. Agora, o que você pode fazer? Você pode baixar esse material, tanto o áudio quanto o texto, e continuar trabalhando firme nisso aqui. Você lendo em voz alta, você revendo esse mesmo vídeo. Por quê? Porque essa repetição vai ajudar a você reter mais tudo que você acabou de aprender aqui. E como eu sempre digo, o aprendizado não pode parar. Para você que está aí levando a sério, para você que quer mais conteúdo ainda, vou deixar aqui como recomendação um vídeo onde você vai ter a oportunidade de aprender muito mais inglês ainda. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição e ele também vai aparecer aí na tela final como recomendação para você continuar melhorando o seu inglês, aumentando o seu vocabulário e, portanto, a sua capacidade de entender o inglês. Então, te aguardo lá no próximo vídeo.